puxa, Brasil, todo mundo fala, Arábia Saudita do carbono, mas tá, onde é que tá isso? Onde é que tá essa camada de valor? A gente tá falando aqui, teve um estudo do Banco Mundial que precificou a nossa floresta amazônica em 317 bilhões de dólares como mercado de carbono, né, como potencial de mercado de carbono anual. 317 bi. Te pergunto, é muito ou pouco? O que você acha? Pra Amazônia me parece pouco, né? Então, pouco. se você olhar... Você pensar quantos caras investem em foguete, né? A Apple vale um tri, né? Mais de um tri. Ou na guerra, né? Então, e aí a nossa floresta amazônica é tida como pilar fundamental dentro da agenda de sustentabilidade, pela questão de biodiversidade e tal, e a gente está precificando ela a 317 bilhões, o Banco Mundial está trazendo isso. Bom, é um dado que parece impressionante, mas assim, você pegar em relação ao PIB do Brasil, anual, significa 17%. Estados Unidos significa 1,3%. Então a gente está falando de uma floresta inteira, né, maior floresta tropical do mundo, tamanho continental, com esse nível de importância econômica. E aqui que a gente precisa começar a prestar atenção, sob o ponto de vista de desidratar a questão ideológica, entender potencial econômico da nossa floresta, né, dos nossos ativos ambientais, da nossa energia limpa e a deficiência de comunicação que o Brasil tem em relação a essa agenda. Senhoras e senhores, Boltcast, o currículo da nossa convidada é extenso e de muita categoria e respeito. Preste muita atenção. Ela é a autoridade quando o assunto é sustentabilidade na área jurídica, é advogada especializada em parcerias públicas, privadas e infraestrutura, que é muito chique, membro da Comissão Especial de Crédito de Carbono, da OAB, né? E aí vem muito currículo espetacular. Ela ainda é fundadora da Associação Women of Carbono e contribui para grupos de estudos da ONU. Eu estou falando com a queridíssima Natasha Schmidt. Muito obrigado pela sua presença, Natasha. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para falar com vocês, falar desse tema importante. Sou consumidora do podcast? Sou consumidora. Que legal. Aí sim. Você sabe que é um podcast... Bem-vinda. Que legal. Eles falam muito, né? Eu não acreditava no começo, porque eu faço conteúdo muito mainstream, assim, coisas grandes. Mas o nicho é super interessante. Quando abordam, já me abordaram, falaram, nossa, eu escuto o teu podcast lá junto com os meninos da Bolt, em Harvard, né? Também é um lugar que foi falado. Mas é muito legal a gente saber que a gente está democratizando o assunto e ainda com especialistas, que é o seu caso. Obrigado, então, por assistir o nosso podcast. Eu que agradeço. Acho que o papel de vocês de democratizar informações que são naturalmente difíceis é muito importante. Esse tema que eu creio que a gente vai falar hoje também, que tem a ver com a agenda de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e como é que a energia está acoplada a isso, entra nessa onda também, né, da gente precisar desmistificar, mas isso que vocês já fazem em relação à energia é fundamental. A turma é boa, eles jogam fácil aí, conseguem. Pra mim foi um barato, assim, porque eu comecei a aprender sobre o assunto, que ele é técnico, mas eu acho que agora tem uma movimentação, principalmente porque pelo Mercado Livre agora abriu esse assunto, as pessoas estão comentando cada vez mais. É igual quando você compra um carro verde, você vê vários carros verdes na rua, e agora a gente tá vendo esse assunto, né, realmente pegou, né, tá todo mundo, não é porque é só a Bolt que é uma empresa, é um assunto que, principalmente pelo Mercado Livre. Tá todo mundo começando a entender agora o poder de escolha, o que né, como é que funciona a conta dele, que ele, a partir de certo momento ele vai poder ter uma economia, ele vai poder escolher a fonte sustentável que ele consome a energia dele, né? É um processo educacional longo aí, que acho que não só a Bolt como empresa do setor, e também o Boltcast está aqui para a gente tentar facilitar um pouquinho essa transição aí para pro livre mercado, né? Bom, eu fiz faculdade no Brasil, eu sempre fico intimidado com vocês pelo currículo, né? A turma de Harvard, de Berkeley aqui. Então, queria que você contasse primeiro a sua experiência, que você morou na Califórnia e teve a oportunidade de estudar lá, numa das faculdades que é referência de tecnologia. Se a gente está falando hoje de inteligência artificial, eu tenho certeza que esse assunto você já estudou lá atrás e principalmente na área que você atua. Como é que foi a experiência de estudar fora e numa faculdade que tem esse diploma tão renomado? Posso te dizer que foi turning point na minha vida. Eu tenho uma vida antes de ter ido para Berkeley e depois de ter ido para Berkeley.
primeiro dia de aula, o reitor da faculdade fiz o mestrado lá, mestrado em Business Law, e no primeiro dia de aula o reitor da faculdade foi na sala receber os novos alunos, né, para aquele ano, daquela turma. Ele falou assim, olha, vocês vão se preocupar muito em estudar aqui, tá certo, né, a faculdade puxada e tal, mas se preocupem também com os relacionamentos que vocês vão fazer. Né? E como isso é relevante dentro da vida profissional e também acadêmica, né? As novas perspectivas você consegue ter a partir disso. A minha turma de Berkeley tinha, assim, mais de 70 nacionalidades dentro da turma. Então, um pupurri de pessoas, e posso dizer que, assim, eu tenho, como falei no começo, uma vida antes e uma vida depois da minha passagem por lá. Fora a qualidade, né, de educação lá, claro que no Brasil a gente tem também, mas é interessante falar isso, porque Berkeley, ela é uma universidade pública, certo, mas é paga. Então já começa aí com a mudança de entendimento. Puxa, mas é público e pago? Como assim? Como é que funciona? Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Nem tudo que é público é necessariamente grátis, ao contrário, o público também é pago, e isso lá ajuda, dentro dessa perspectiva, a contribuir para uma universidade de alta qualidade de ensino. Que legal. Não, e tem um outro lance, né? Primeiro, o currículo, né? Muito acontece isso nos Estados Unidos, né? Você precisa contar a tua história para entrar em algum lugar, então você já vem, né, com uma bagagem enorme. E o que eu converso da turma que já estudou e tive a oportunidade de amizade assim, quem estuda fora, nas Stanford, né? Essas universidades, Harvard, como a gente está falando da Berkeley, não é só o estudo, é como que você pode transformar realmente a tua vida e a vida das pessoas, né? Porque essa é a ferramenta que é utilizada lá dentro nos Estados Unidos. Você viu, mais de 70 nacionalidades. É o mundo inteiro bebendo daquela informação. A gente sabe também, né, que tem uma iniciativa no Brasil, o próprio Harvard, que a gente viu o Jorge Paulo Lemann, de incentivar estudo, de bolsas, e o Brasil não fica para trás. Isso que é legal, né, de ver brasileiros lá. E essa transformação, eu acredito que você sentiu também, né, quando você foi. Com toda certeza. As amizades, né, que você faz, você leva para a vida, mas a faculdade, no meu caso, a faculdade de Direito, nas universidades, ela estimula demais isso, né? A interação da faculdade, posteriormente, depois que você sai, ela continua, né? Então, você continua participando da faculdade. Vira alumni, né? Vira alumni, você continua recebendo um influxo. O legal dessa cultura universitária nos Estados Unidos também é muito disso. Algumas universidades são mais progressistas, outras são mais conservadoras, mas ainda assim, cada uma com o seu perfil, né, de linha de pesquisa e tal. E como é que você consegue beber nessas fontes, que é isso que você está dizendo, e trazer o conhecimento para o Brasil? Sim. Isso é o principal. Né? Como é que a gente leva o nosso conhecimento, como é que a gente traz isso para o Brasil sob o ponto de vista científico? Então, eles estimulam muito isso lá e, enfim, cada vez mais a gente poder levar o nosso ponto de vista para fora, né? E conseguir absorver, fazer essa síntese e trazer para o Brasil, vale muito a pena. Demais. E aí vem uma pauta, que é uma pauta que acho que segue mais do que qualquer assunto que você foi estudar, que te move, que é sustentabilidade. Por que você se interessou por esse assunto? Então, a minha carreira sempre foi na área de infraestrutura. Então, grandes projetos de infraestrutura. Porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, estruturação desse tipo de projeto. E infraestrutura é uma delícia, porque você trabalha com isso, e energia, o que vocês fazem, você está vendo o desenvolvimento do Brasil. A gente é amarrado no barbante no Brasil. A gente tem um monte de projeto Greenfield, tem um monte de coisa para fazer aqui para poder desenvolver, trazer melhor qualidade de vida para a população. Então, sempre me movi para isso. E numa das minhas passagens profissionais, eu estive no governo federal, administração pública federal, e lá, a gente começou a fazer muito roadshow. Roadshow, assim, né? Então, o projeto tá pronto para a gente licitar, um exemplo aqui, um projeto de uma ferrovia. Tá pronto para levar para licitação, projeto grande, a gente precisa começar a falar com os investidores para entender se aquele projeto está adequado do ponto de vista de investimento, né? Onde é que estão as falhas. Antes de recolher o chapéu para a grana. Antes de passar no leilão ali, a gente tem essas conversas, esses roadshows para poder apresentar o projeto com potenciais investidores nesse projeto. E chegou um momento que a gente começou a ser questionado, onde é que esse projeto traz, o que esse projeto traz de benefício sob o ponto de vista de sustentabilidade, ponto de vista de descarbonização, ponto de vista verde? Para eu poder investir nesse projeto, eu preciso entender, vocês têm um paper disso? Vocês têm algum estudo lateral? Porque, né, como é que a administração pública trabalha? A gente passa ali 1, 2, 3 anos, às vezes até mais tempo estudando esse projeto, desenvolvendo, fazendo a modelagem desse projeto. Aí a gente passa por esse trabalho, né, de sempre conversa com investidores e tal, conversa com a sociedade civil, para daí o projeto ir para a praça, né, ir para o leilão.
E justamente nessa fase começaram a questionar, mas onde é que está? Isso foi que época, mais ou menos? Foi 2020, 2021, bem ali, fase de pandemia. Sim. E isso começou a se avolumar demais. E a gente não tinha isso dentro do governo, não tinha esse olhar para os projetos. Na nossa perspectiva, assim, olha, projeto de infraestrutura no Brasil, vou fazer um projeto de saneamento, isso já é um projeto naturalmente verde. Lógico, eu estou tirando o esgoto do rio para tratar, então é claro que ele é um projeto verde, mas isso não bastava para o convencimento dos investidores. Por quê? Porque precisa de métrica, eu preciso entender, né, quanto, eu preciso entender... O que significa? O que significa em termos financeiros, o que em termos de meta, o que vocês estão vendo em relação a isso? Por quê? Porque para esse investidor, principalmente internacional, vir, ele tem lá o orçamento dele de investimentos, um fundo internacional, que ele precisa investir em projetos ESG. Para esse projeto encaixar no ESG, eu precisava ter apresentando para ele qual que era esse prospecto verde do meu projeto de saneamento, do meu projeto de ferrovia e tal. Então, para o projeto ser realmente um projeto verde, um projeto sustentável, eu precisava ter feito esse trabalho antes, né, na apresentação desse projeto para esse investidor. Isso não estava acontecendo. Certo. E não estava acontecendo, não uma questão de desleixo, coisa nesse sentido. O mundo estava mudando, né, como continua mudando, para que isso cada vez mais esteja incorporado dentro dos negócios, esteja incorporado. Mas estava muito no início ainda, né? Muito no início, né? E poucos técnicos nesse assunto, né? Hoje o mundo está vivendo muito isso, tem muito pouca gente que conhece sobre esse assunto para poder desenvolver projetos sobre esses assuntos. Então, lá Deus se liga, falando, o Brasil está perdendo uma oportunidade de investimento enorme, de fluxo de investimento internacional, porque os nossos projetos aqui, seja iniciativa privada, seja setor público, a gente está deixando de expor essa camada de valor, né, que a gente tem naturalmente no Brasil. Por que a gente não está fazendo isso? E aí começou essa virada de chave para começar a incorporar dentro desse olhar de infraestrutura inicialmente. Como é que a gente começa a colocar essa ideia, esse conceito de sustentabilidade verde dentro dos projetos? Muito bom. É que assim, o ESG, né, o ESG, era uma coisa que a gente viu o mercado financeiro também se apropriando, né, como você fala, como investimento, mas eu acho que teve uma parte educacional. As pessoas, como você falou, não tinham noção disso. E muito dinheiro na mesa de investidor, que eu acho que você conseguiu virar essa chave, né? Quando você explica. Então, assim, o educacional é importantíssimo para as empresas. Por isso que no final a gente tem um podcast aqui, você também tem um podcast que fala sobre sustentabilidade. Como é que chama? Desculpa. Sustentalks, ótimo nome. Para as pessoas entenderem sobre o assunto e realmente a roda girar, porque fica meio que as pessoas... e tem um outro detalhe, é se apropriar do rótulo sem entregar. E isso, depois que populariza, você sente que as pessoas, né, quando você não tem essa densidade, né, e o estudo, as pessoas também roubam o rótulo para tentar o investimento? Roubam um rótulo para roubar investimento, né? O tal do greenwashing, isso acontece muito. E tem um outro ponto também negativo, que como é que a gente tira essa camada negativa da ideologização da muito questão bom. Da sustentabilidade. Essa era uma das principais barreiras, porque daí quando eu deixei a administração pública federal, fui para essa frente, verticalizei. Uma das minhas verticais em relação à sustentabilidade foi mercado de carbono. Puxa, Brasil, todo mundo fala, Arábia Saudita do carbono, mas onde é que está isso? Onde é que está essa camada de valor? A gente está falando aqui, teve um estudo do Banco Mundial que precificou a nossa floresta amazônica em 317 bilhões de dólares como mercado de carbono, né, como potencial de mercado de carbono anual. 317 bi! Te pergunto, é muito ou pouco? O que você acha? Para a Amazônia me parece pouco, né? Então, pouco. Se você olhar... Pensar quantos caras investem em foguete, né? A Apple vale um tri, né? Mais de um tri. Ou na guerra, né? Então, e aí a nossa floresta amazônica é tida como pilar fundamental dentro da agenda de sustentabilidade, pela questão de biodiversidade e tal, e a gente está precificando ela a 317 bilhões. O Banco Mundial está trazendo isso. Bom, é um dado que parece impressionante, mas assim, você pegar em relação ao PIB do Brasil, anual, significa 17%. Estados Unidos significa 1,3%. Então a gente está falando de uma floresta inteira
né, maior floresta tropical do mundo, tamanho continental, com esse nível de importância econômica. E aqui que a gente precisa começar a prestar atenção, sob o ponto de vista de desidratar a questão ideológica e entender o potencial econômico da nossa floresta, né, dos nossos ativos ambientais, da nossa energia limpa e a deficiência de comunicação que o Brasil tem em relação a essa agenda. Por isso que eu digo, o trabalho de vocês aqui em relação a ter um podcast, fazer esse education, o trabalho que nós temos no podcast tem muita conexão com educação e a gente fazer a comunicação adequada da agenda. A gente tem muito potencial no Brasil, a gente precisa se assenhorar dessa narrativa, né, do ponto de vista de sustentabilidade, e colocar isso na mesa para o mundo. E eu adoro... Desculpa, pode falar. Natasha, na Alemanha, uma energia solar, por exemplo, ela tem mais valor de CO2 do que aqui no Brasil? O valor de que ponto de vista? Vamos ver o mercado de carbono? Monetário mesmo, Do ponto de vista de mercado de carbono, tudo vai depender de regulação de mercado de carbono, né? Que é o processo que nós estamos aqui no Brasil. Mas assim, olhando sob o ponto de vista do que você está dizendo, de transição energética, veja a nossa problemática aqui no Brasil, né? Então, muito se fala de transição energética no mundo, não sei se vocês foram à COP, eu tive na COP, na última COP, e o principal tom era a transição energética dos combustíveis fósseis para a energia limpa, que é o trabalho que também a Bolt está envolvida, isso é excelente. Bom, como é que a gente fala de transição energética no Brasil, do ponto de vista de matriz elétrica? A gente tem 87% da nossa matriz já limpa. Como é que a gente consegue receber isso, do ponto de vista de investimento e conseguir trazer a empresa internacional para o Brasil, sendo que a gente já tem esse ativo aqui? Sim. A gente precisa falar de transição energética, né? Então, quando você me diz assim, vale mais, sob o ponto de vista do mercado de carbono, tem algumas inconsistências também metodológicas em relação a isso. A gente aqui no Brasil tem muita dificuldade, ou pelo menos muito mais dificuldades de gerar crédito de carbono dentro da área de energia, porque muitas coisas já são prática comum. Então, tudo aquilo que vira comum e que, enfim, não é estimulado a mudança pelo crédito de carbono, a gente não consegue gerar crédito de carbono. Então, sob esse ponto de vista, crédito de carbono, sim, vale mais lá do que aqui. É meio injusto com o Brasil, né? É injusto, sim. Não, e você citou aqui, voltando rapidamente, narrativa, né? Eu tenho uma aproximação com a turma da AproSoja, né? Que o agro no Brasil é uma coisa assim que realmente alimenta o mundo. E quando você pega os discursos, e aí que vem ideológicos, né? E é uma coisa muito complexa, que eu imagino, quando você vai trabalhar e separar as questões. Em relação à sustentabilidade, eu queria que você me falasse a comparação do Brasil com o resto da Europa, que inclusive está vivendo agora uma grande crise nesse setor que você está vendo, né, manifestações na turma do agro da Europa, por discursos e narrativas. Como é que é o Brasil relacionado aos outros países? Então, quando você vai ver uma tabela, né, um chart sobre como é que o Brasil está nessa agenda de sustentabilidade e de descarbonização do mundo, né? O Brasil é um dos grandes emissores de CO2 do mundo. Isso é uma coisa que você lê bastante. Sim. Né? E daí você vai entender quais são as metodologias que são utilizadas. Bom, como é que você lê isso e ao mesmo tempo lê que o Brasil tem 87% de matriz energética limpa? Bom, tem algumas coisas importantes para a gente entender aqui. Em primeiro lugar, o setor que mais emite carbono no mundo é o de energia. 33% no mundo de emissão de carbono vem do setor da energia. E no qual o Brasil a gente não está incluído. Não tá. Isso. Onde é que está o problema do Brasil em relação à questão de sustentabilidade, enfim, a agenda de uso do solo. Então, pecuária, né? Isso, é o que eles... É desmatamento, né? Então, quando você vê, em geral, você vê dois tipos de tabela. Uma tabela em que se considera a descarbonização por emissão puramente simples, e uma outra tabela que você vê daí a inclusão do uso do solo, né? Questão de desmatamento. O Brasil, na parte de desmatamento, a gente tem bastante a considerar ainda, a ver como é que faz, mas também considerar que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma legislação ambiental bastante severa, né? Que a gente sabe frequentemente, ela é descumprida, mas nós temos a legislação sim que tem esse tipo de proteção. É um dos poucos países do mundo que a gente tem a obrigação de reserva legal, por exemplo. Então, outros países não têm. Isso entra muito fortemente na questão de mercado de carbono, né? Sim. A gente não gera crédito de carbono em reserva legal. Em geral, a gente só consegue gerar onde a metodologia que mais se usa é de pressão de desmatamento, né? Hoje em dia é a mais famosa. Então, como é que a gente consegue contemplar essa injustiça metodológica de geração de crédito de carbono, que traz uma camada importante de valor,
com o fato de a gente ter uma legislação super protetiva no Brasil, né? São as questões que tem que ser colocadas na mesa, Fica são elefantes que desbalanceado. que estão ali no meio da sala e precisam ser. A gente precisa colocar por meio da comunicação isso. Por exemplo, na Europa, veja como são, que eu estava falando, injustiça metodológica mesmo. É considerada energia limpa a energia que vem de floresta. Então, quando você vai lá, você tem a floresta que você desmata, Uhum. você faz o carvão, né? Você coloca as toras nos fornos, Sim. e aquilo lá é considerado energia limpa. Por quê? Porque a fonte é renovável, porque a árvore... Ah, tá, porque já é um lugar. Então, será que cortar florestas pode ser considerado metodologicamente uma energia limpa? Então, uma bela questão, né? E polêmica. Olha como a gente traz Sim. aqui com um repertório, uma discussão. Porque no final a gente tá falando de métricas e no final a gente tá falando de uma tabela. Que ela deve, então, ela ser revista, de certa forma, né? Pra você quantificar e falar. Porque tem muito dinheiro na mesa no final, né? Quem que regula isso no Brasil hoje? Tem alguma instituição, por exemplo, essa tabela que E no vem mundo, aqui no Brasil? e no mundo também. São todas métricas que são feitas. Esse é um outro problema da agenda. Não quero colocar problema, quero colocar desafio. Boa. Na Sim, agenda, perfeito. né? Vamos Ótimo. colocar problema. Um eufemismo, Desafio. pai. É o desafio. Mas por quê? Porque e aí a gente estava falando de greenwashing, né? Uma das principais dificuldades que a gente tem é a questão de transparência e de uniformidade de métricas. Então, aquilo que a gente tem no Brasil como uma métrica precisa ser uma mesma métrica utilizada fora do Brasil, precisa ser uma mesma métrica utilizada na Europa, precisa ser uma mesma métrica utilizada para que todo mundo converse, né, na mesma linguagem. Na mesma língua. E como perfeito. fazer isso? É como exatamente esse tipo de assunto que está sendo tratado, é tratado em acordos internacionais, é tratado, e o Brasil precisa estar na mesa para colocar, né, qual é a sua visão sobre as métricas Porque adequadas. senão acontece isso que está acontecendo agora. Exatamente. E aprendi um termo perfeito. novo, greenwashing, né? Quando você quer colocar, você quer dar uma lavada no verde, mas só para se apropriar do discurso, que tem muito isso, né? Acontece. Falar para você assim, ó, o principal antídoto contra o greenwashing é transparência. Boa. É aquele ditado clássico do a luz solar é o melhor desinfetante que existe, é a luz solar. Então você joga a luz, apareceu Acabou. o problema, acabou. E isso é feito pelo tal do ESG, a sigla, a letra do ESG que controla isso é o G de governança. Então, companhias, empresas, governos que têm boa governança e o setor público também tem necessidade, evidentemente, de ter uma governança adequada, é justamente para isso. Melhor transparência, mais fiscalização. No caso da agenda de sustentabilidade, fiscalização por quem? Pelo consumidor. Nós que queremos consumir produtos mais sustentáveis, e quando eu digo nós, eu estou falando principalmente da nova geração. Sim. E falando de oportunidade de negócio, Ótimo. porque a nova geração é uma geração que vai se apropriar, só nos Estados Unidos, de 84 trilhões de dólares de uma herança que em 20 anos vão assumir. Essa nova geração vai assumir 84 trilhões, Que vai sumir. vai assumir 84 trilhões Ah, tá. de herança, né, daqueles, né, dos que vão falecer. Certo. São 84 trilhões. Essa nova geração que vai colocar a mão nesse ativo de 84 trilhões é a geração que está pensando essa agenda de sustentabilidade. Então, os negócios vão servir a essa geração. Nossa. Então, como que a gente consegue pensar melhor em oferecer produtos, em oferecer serviços, mudar a nossa matriz energética, mudar os nossos serviços para atender esse tipo de geração. Então, enfim, sob o ponto de vista de negócio, essa é a minha principal preocupação. Como é que a gente consegue fazer com que as empresas, com que o setor privado, que o setor público consegue girar a sua força para atender esses novos padrões, essa nova visão de sustentabilidade? Pois não. Que tipo de projeto dá mais crédito de carbono no Brasil? Veja, a tal da Arábia Saudita, Exato. do Brasil como carbono, é floresta, né? Floresta. Ninguém tem uma Amazônia no seu território, como tem o Brasil 80% da Amazônia, né? E veja só, uma árvore no meio da Amazônia, ela Não faz muita diferença. não faz muita diferença, né? Pelas metodologias que existem hoje. Botar uma árvore Apesar na- de ela ter um serviço ambiental importante, né?
na captura de carbono, e principalmente na questão de biodiversidade, ela por si só ela não tem lá grande diferença no mercado de carbono. O que tem bastante diferença? A pressão do desmatamento, a região Colocar de pressão uma árvore de na desmatamento. rocinha, por exemplo. Colocar uma árvore, por exemplo, Na área urbana. não, Também esses não? lugares, sabe por que não? Porque a pressão de desmatamento nas áreas aqui para o sul, sudeste, sul, ela já está consolidado. Já foi há muito já tempo. foi, né? já Tá. não se mexe mais. Já virou Já não outro tem mais clima. pressão. Já outro. tem ali, já tem o espaço que já foi desmatado, né? A reserva legal que está ali, ela não tem mais pressão de desmatamento, já está consolidado. Né? Então, pela métrica que existe, aquilo ali não se tem mais nenhum esforço para se manter aquilo daquele jeito. O agricultor que está lá, por exemplo, na região do Mato Grosso, em Paragominas e tal, aquele agricultor, para evitar o avanço do desmatamento na sua propriedade, inclusive por estímulo próprio, olha, eu quero plantar soja. Certo. Ele precisa fazer um esforço, inclusive econômico, muito grande para segurar a floresta como ela está, para não plantar naquela região. Perfeito. Então, aquilo gera o crédito de carbono hoje, que é o RED, né? São os projetos RED que a gente chama, que são os mais, aqueles que são mais, o Brasil é mais procurado, né? Aquele que gera crédito de carbono de bastante valor aqui no Brasil. E essas propriedades são privadas? São privadas. Os projetos RED, eles acontecem dentro das propriedades privadas, pela metodologia. Ah, tá. E manutenção também de floresta? A manutenção, reflorestamento, isso quer dizer? Tem um reflorestamento e tem uma manutenção. A manutenção das florestas. Na verdade, assim, o projeto RED, ele depende da manutenção da floresta. Se você desmatar, como é que é feito? Como é que começa um projeto de carbono, né? Você tem a sua propriedade e você vai evitar um desmatamento nessa propriedade por essa metodologia RED, que aqui o Brasil é mais... RED é proteção mesmo. RED é desmatamento evitado, né? A sigla em inglês que quer dizer o desmatamento evitado. E é exatamente isso. Então, você tem a tua propriedade, você está evitando um desmatamento naquela propriedade. Para evitar esse desmatamento, o contrassenso, você precisa manter a floresta de pé, né? Por isso a gente diz, os projetos de floresta em pé. Ao manter essa floresta em pé, você vai precisar colocar cerca em volta dela, evitar invasão, evitar garimpo, tudo isso monitoramento, tudo isso acontece. Existe uma fiscalização, né, de tempos em tempos, conforme o ciclo do projeto, e a partir disso se gera crédito de carbono. Ao gerar o crédito de carbono, aquela empresa que está lá na Noruega diz, eu quero comprar crédito, eu quero compensar minhas emissões com crédito de carbono dessa área aí do Brasil, que vai ter mais benefícios ou menos benefícios sob o ponto de vista social, e é um preço de livre mercado, né? O proprietário dessa área, desse projeto, vai dizer qual que é o preço que ele quer vender esse crédito de carbono que ele gerou para essa empresa, por exemplo, da Noruega. Né? Então, todo esse mercado hoje no Brasil funciona sob o ponto de vista de livre mercado. Está agora sendo analisada, votada, enfim, uma regulação desse mercado no Brasil, que vai colocar teto de emissão para empresas, e empresas que ultrapassem esse teto vão precisar adquirir créditos de carbono. Mas é uma tendência mundial que isso aconteça, né? O Brasil, inclusive, já está, vamos dizer assim, atrasado nessa regulamentação no mercado de carbono. Olha, parabéns primeiro pelo repertório aí, que a gente viu que a gente tenta pegá-la em todas as perguntas e ela vem com os dados, né? Coloca a luz. E já que a gente estava falando do greenwashing, que eu adorei falar sobre o greenwashing, é muito chique. Sim. Você tem um projeto, e aí eu vejo assim na sua fala que é uma vocação, né? Não é só que você estudou, isso é um projeto assim da tua vida. Queria que você falasse qual é esse projeto que eu estava vendo aqui, que é sobre carbono e com as mulheres, e como é que funciona. Então, dentro dessa... O que me move? O que me faz, né, profissionalmente, né, ter assim, essa vontade de estar aqui? Tudo que puder trazer benefício para o Brasil, sob o ponto de vista de investimento, é algo que me move. Eu quero que as pessoas tenham orgulho do Brasil, eu quero que as pessoas tenham um emprego, eu quero que as pessoas consigam ter dignidade no Brasil. O Brasil é uma grande oportunidade internacional, e a gente precisa abraçar essa janela de oportunidade sob o ponto de vista dessa nova economia que tá se gerando de sustentabilidade e da agenda de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não é só mudança climática, não é só descarbonização. O desenvolvimento sustentável é sociedade, é erradicação de pobreza, é a gente falar de melhor condição de infraestrutura, é a gente falar de
É um ecossistema, né? É tudo, né? A gente está falando das questões sociais, não só das questões climáticas. No Brasil, a gente precisa da atenção social. Então, assim, tudo que puder trazer investimento para a gente melhorar o desenvolvimento sustentável do Brasil vai ter minha atenção. E um desses projetos que contribui com isso é a associação, a Women on Carbon, que tem como premissa que mais mulheres conheçam essa agenda de descarbonização e de desenvolvimento sustentável. Women on Carbon. Women on Carbon. E elas se tornem comunicadoras dessa agenda para dentro dos seus locais de trabalho. Então, a gente estava falando aqui no começo que tem poucos profissionais, ou no mínimo tem muito menos profissionais dentro dessa agenda do que o mercado precisa. Certo. Né? Por quê? Porque, por exemplo, tem lá na associação, tem, por exemplo, uma contadora. Certo. Essa contadora, mas o que a agenda de descarbonização tem a ver comigo? Veja, a partir do momento que ela está dentro desse ecossistema compreendendo essa agenda, ela vai levar lá para dentro da contabilidade dela a ideia de que o BNDES agora está exigindo contabilidade das empresas para poder fornecer financiamento. Que ela mal sabia disso. Ela mal sabia. E, portanto, como é que a contabilidade dela consegue, de repente, se especializar numa contabilidade de carbono e passar a prestar esse serviço? Então, essa é uma começa a agenda virar um ciclo vicioso. Exatamente. Né? Como é que para todas as nossas frentes de trabalho, a gente, justamente por compreender que sustentabilidade vem como um novo paradigma econômico, como é que a gente consegue colocar isso dentro da nossa atividade? Dentro do direito, isso é evidente, claro, Sim, né? sim. Segurança jurídica é uma necessidade para qualquer investimento. Não importa se tem um investimento, uma mina de ouro, se não tiver segurança jurídica, é muito difícil do investidor vir. Então, dentro do campo do direito, é claro. Mas e outras áreas? Como é que elas podem se desenvolver considerando isso como nova economia e, portanto, permitir investimentos no Brasil e permitir nosso desenvolvimento? Vai virar economia verde mesmo. Economia verde. Mas tem algum propósito, alguma relação com as mulheres? Porque também você leva o nome. Por que a mulher, né? Essa é uma agenda geracional. Né? Então a gente estava falando de geração. Eu acho que as mulheres se preocupam mais com o futuro do que os homens. Essa é uma agenda geracional. Isso é um então, fato. É muito mais evidente, óbvio, para uma mulher conseguir comunicar a perenidade dessa agenda do que um homem. Claro que o homem é extremamente necessário e faz parte desse ecossistema, mas a mulher, ao ser algo geracional, a comunicação dela é muito mais fácil. O convencimento, a adesão à agenda, enfim, a preocupação com prole. Então, qual é o mundo que eu quero deixar para os meus filhos, né? Sob o ponto de vista de recursos. Legal. Porque a gente está falando de estresse de recursos. Toda a agenda de sustentabilidade, ela gira em torno disso. Então, o que a gente tem hoje de recursos que nós estamos estressando, que nós estamos usando, puxa, pode ser que daqui 50 anos não tenha esse mesmo recurso. E aí? E como é que vão ficar os meus filhos, os meus netos, né? E qual é o tipo de mundo que eu quero deixar para eles sobre o ponto de vista econômico? Por isso a gente não está falando de ideologia aqui. Está falando de uso racional de bens econômicos, né? Bens de uso comum. Como é que Como faz? você falou, geracional, né? Da avó para mãe, da mãe para filha, então, da casa. A mulher, ela consegue ter essa percepção melhor e tem até, assim, algo que é ainda mais profundo em relação a isso, que é o papel da mulher dentro dessas agendas. Então, eu participo de um grupo de estudos das Nações Unidas que envolve PPP sustentáveis, né? Então, as parcerias público-privadas. Legal. Como é que elas, né, conseguem entrar dentro dessa agenda. E uma das percepções muito claras, e eu tinha muita dificuldade para entender essa questão do papel da mulher, foi o seguinte: então, na hora em que a gente passa a perceber infraestrutura, a energia, como o cidadão como destinatário dessas infraestruturas, a gente deixa de olhar para um contrato, por exemplo, de concessão. Tem lá escrito que precisa ter 5 banheiros nesse aeroporto e as paredes têm que estar pintadas todas de azul. Né? Então tá lá no contrato com o governo, contrato de concessão, dizendo como é que tem que ser. Puxa, mas foi lá a concessionária e pintou essas paredes de rosa, ou pintou, enfim, colocou diamante nas paredes. Então vem o concedente, vem o fiscalizador e diz assim: você descumpriu o contrato, multa, etc. Então a gente passa a mudar o olhar para ter um olhar mais de serviço, satisfação do serviço pelo usuário. Então tá, essa premissa. Boa. O usuário está satisfeito com a parede de diamante. Que bom. Então, legal. Quem consegue ter essa percepção melhor de
adequação dos serviços para uma melhor entrega ao usuário é a mulher pelas suas soft skills. Sim. Então, como é que as mulheres conseguem começar a entrar dentro da lógica desses serviços dentro de infraestrutura para melhor percepção do usuário sobre o serviço que está sendo entregue? Então, aqui está uma percepção importante do papel da mulher dentro dessa área de infraestrutura, que é uma das áreas que eu mais me dedico dentro de PPPs, e também que atrai a Women on Carbon, né? Por que a Women on Carbon ela trabalha com mulheres? Porque essa percepção da mulher sobre satisfação de infraestrutura, satisfação social, Capacidade sensível também do olhar. sensibilidade, empatia, com ela está certeza. muito mais conectada à mulher. Sim. Muito legal. Olha, eu vou falar, esse podcast tem uma parte que é boa, que são 30 minutos, normalmente, que a gente faz, mas dá pra fazer 12 episódios aqui, você deu uma aula Uma aí, aula. belo Uma aula. repertório. Não, assim, É legal conhecer histórias aqui. Eu, inclusive, Maravilhoso. quero deixar já aqui o convite para vocês irem ao Sustentalks. É Vai ser um importante prazer. falar de energia, né? Sobre energia, agenda de sustentabilidade, né? O Brasil, ele tá nesse protagonismo e a gente quer ouvir. Tá todo dia no noticiário esse assunto. Sim. Vamos lá falar Assunto disso. da moda também. Eles vão dar aula, né? Se eu for, eu vou ficar assistindo de novo para tentar aprender. Mas de verdade aqui, ó, queria deixar a Natasha Schmidt. Você tem algum LinkedIn, Instagram? Alguém quiser procurar, te acessar, como é que a gente faz? Nosso LinkedIn, o meu LinkedIn, Natasha Schmidt, o Instagram do Sustentalks, o Instagram do Women on Carbon, esse é o ecossistema onde a gente conversa sobre sustentabilidade nos negócios, sobre investimentos verdes, Muito sobre bom. agenda verde. Tamo Pessoal, junto. obrigado. Esse é o Obrigado, podcast. Natasha. Obrigada, Valeu, obrigada. Nath. Até semana que vem. Valeu. Valeu.